Oi, olá, olá, boa noite, bem-vindos, boa noite, bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu, deixa eu aguardar meu convidado. Oi, Diana, Luiz, Rose, Rosine. Ó, Jeane aí, ó, Jeane aí. Ai, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ó, o Edivan entrou. O Edivan entrou. O Edivan entrou. Deixa eu trazer o Edivan. Deixa eu trazer o Edivan. Edivan, você me segue, Edivan, porque você, eu não tô conseguindo puxar você. Vamos ver aqui. Vamos ver agora. Eu não tô conseguindo puxar você, Edivan. Vê se você tá me seguindo lá. Aí, agora foi. Agora foi. Agora foi. Oi, Divan! Ô, Brega, eu sigo você há muito tempo, Brega. Como é que eu sigo você em todo lugar, meu amigo? Pois é, meu, mas sabe quando você fica clicando na bolinha e não aparece nada? O Divan mente pra mim, ele diz que me segue e não me segue, pô. Vou acertar aqui deixa eu acertar minha cabeça aqui para não ficar aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Edivan, vou te pedir um favor. Oi. Ah, Para que eu não fique com a minha lupa aqui, ó, para poder enxergar as letras das pessoas que estão chegando aqui, porque já tem gente aqui com a gente, aham. e eu não consigo ver. E é bom a gente dar atenção para quem está aqui, né? Ó, Santa Costa tá aí, É, Raimundo Neto tá chegando. O pessoal tá chegando aí, eu Brega. estava vendo aqui, o Caleb já está aqui. Você conhece a Jeane? Adailton. Jeane Reis? Adailton chegou aí também, ó. Conhece a Jeane Reis? É a mulher mais linda do mundo. Olha, a Néia está aí também, Reginaldo está aqui, Adailton aí, ó. Raimundo, tô dando uma geral. Meu irmão entrou, o Brega Dani, Dailton tá aqui. Pô, essa live tá prestigiada hoje, hein? Só top de Ô, Brega, linha. eu tive que chamar todo mundo, porque se na nossa live aqui não tivesse ninguém, aí eu com certeza seria o problema dos. Você não ouviu o que você acabou de dizer. Deu uma travada aqui, deu uma travada. Você É, tá. uma parada aí de conexão, não sei se é aí. Eu daqui para você também deu uma travadinha. Tá me ouvindo agora? É, a sua deu uma travada aí um pouquinho. É. Deixa eu ir lá pro. Deixa eu ir lá para perto da. Espera só um minuto, Edivan. Então, tudo bem. Deixa eu ir lá para Saúde perto do Moisés roteador. é daqui de Feira de Santana, é o. Deixa eu ir lá para perto do roteador para ver se, Ah, se eu legal. fico sem problemas de conexão. Às vezes esse horário aqui é complicado. Peraí. Oi, É que gente boa. esse horário Tony aqui chegando aí. é um horário de muita conexão, né? Será, Ah, será que eu estamos, estamos tô te melhores? ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá? Ah, então tá bom. Então tá bom. Bom, à medida que você for enxergando aí os nomes das pessoas, vamos Ó, Cláudio saudando, né, e chegou, acolhendo. Patrícia. Oi, Cláudio, Legal, querido. Samira. legal.
Samira, querida, que bom, que bom, que bom, que bom. A Patrícia é a Que... esposa do Raimundo, aqui de João Pessoa. Pessoal, gente Ah, boa aí. legal, beleza. Muito bom. Então, o pessoal lá em João Pessoa que acompanha o caminho, sempre está Sim, lá junto nas ações. Muito sim, legal. sim, que legal. Antônio Aguiar, boa noite, Antônio. Tudo bem? Antônio é lá de Rio Preto, gente boa. Ah, legal. É, gente boa. Essas conexões são muito lindas, rapaz. A gente É, consegue ver tanta gente boa. é, muito É bom. o Carlos Dias aqui do grupo de Feira de Santana. E tem um grupo aqui que se reúne em Feira de Aham, Santana, aqui na Bahia, e o Carlos ajuda a gente lá. aham. É um poeta. Sempre tem colaborado com a gente com as poesias muito lindas. Vai falando aí, peraí. Déa, Diógenes, tudo bom, gente? Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul ainda não temos um grupo, não, mas a gente tem alguns contatos aí, viu? Ah, Demóstenes, né? Diógenes. Acho que é Diógenes. Não, aham. como é o nome? Ó, o Cláudio Vitoriano é quem Demontesano. o Divan, o Cláudio Ah, Vitoriano é quem faz os meus banners aí, viu? Que pegou aquela foto feia que você mandou e transformou em algo bonito, entendeu? graças a Deus. Obrigado, Cláudio. Cláudio, Cláudio, Cláudio tem uma pegada aí na voz, né? Aí de vez em quando É, eu pedi ele para fazer pedi ele para é, fazer umas locuções aí. ele é Muito massa, muito bom. é o maior locutor e dublador que eu conheço na minha vida. Brinca. Cláudio, meu É, lindo, obrigado, viu? Graças a Deus é, você deu uma retocada lá e deu certo. Fiquei bonito na ele foto, rapaz. deu umas editadas boas aí na sua. Olha o que o Adailto falou aí, difícil tarefa tornar o Edivan bonito. Muito Por isso bom, que ele gente. merece todos os parabéns, porque Todos, conseguiu todos. fazer milagre, cara. Olha o que ele faz comigo. Inclusive ao vivo. Exatamente, exatamente. Bom, gente, todos são muito bem-vindos e bem-vindas para esse nosso papo com o Edivan. E, na verdade, eu estou com o consentimento do nosso mentor maior, reverendo Caio Fábio, que agora, nesse horário, está em uma live. Nós estamos concorrendo com o Caio aqui agora. Já pensou que ele não. Ninguém passa o link para ele depois, não, senão vai Que pegar ele não mal. saiba disso. Segredo, só entre a gente. Autorizado, né? Autorizado por Caio e também pelo próprio Edivan, que é o nosso supervisor executivo, né, do Movimento Caminho da Graça. Edivan designado pelo Caio para nos assessorar, nos servir e dar suporte, né? E é o que ele tem feito e feito muito bem para todos os mentores, para todas as estações. Na verdade, nós, mentores do Caminho da Graça, damos conta das nossas estações e das nossas redes pessoais e, às vezes, não damos conta de saber o movimento que o Edivan faz, tendo que dar uma olhada geral no caminho em termos de Brasil e também em termos de mundo, né? Em termos de planeta, já que muitas tarefas que cai lá no Papo de Graça ou na VMVTV, acaba desembocando aí no colo do Edivan, e o Edivan vai fazendo as conexões e colocando pessoas em contato com pessoas, enfim, Edivan tem nos servido de uma maneira, eu diria, impagável, né? Por maior que seja o salário que o Caio paga para ele. Muito, muito alto, viu? Mas, Edivan, na verdade, assim, a minha ideia de inaugurar uma série de lives com mentores do caminho, não só para que os que caminham conosco, né, em termos de pertencimento, né, quando perguntam ou quando são perguntados, dizem que fazem parte do movimento Caminho da Graça,
seja ele presencial em alguma estação, em algum grupo, ou mesmo nos ambientes virtuais que o Movimento Caminho da Graça acaba criando, conduzindo, ou mesmo a partir da plataforma da VMVTV, do Papo de Graça, do caiofabio.net, enfim, a ideia de não só falarmos um pouco a respeito do movimento, mas sabermos um pouco das pessoas que exercem as funções de mentorias, né, entre nós, né? Exatamente. Eu tenho o privilégio de fazer parte quase que do grupo inicial, né, dos primeiros momentos do Movimento Caminho da Graça. Tenho a alegria de ter Caio como amigo, pastor e mentor há mais de 35 anos. Viver esse momento do Movimento Caminho da Graça nos últimos 14 anos, para mim, é particularmente uma alegria muito grande, porque aquilo tudo que, de repente, acontece entre nós tem a ver com muitos sonhos desde os anos 80 para cá, né, quando a releitura do Evangelho vem sendo feita a partir da ótica do Caio e, sobretudo, a partir da chave hermenêutica que é o Senhor Jesus. Então, e por conta disto, eu acabei tendo acesso a muito do movimento e a muita gente do movimento, e as minhas mídias estão, assim, eu diria assim, permeiam, né, o movimento todo e para além do movimento, enfim. E há muitos que me perguntam, né, aquelas perguntas básicas, né, o que é o Movimento Caminho da Graça e quem são os mentores, né, por que de mentores, enfim. E aí, já que estamos num tempo de confinamentos, isolamentos e utilizando as mídias de maneira intensa, como nós estamos fazendo, eu entendi que seria importante, nesse momento, a gente conversar com os mentores, e a partir de você, obviamente, para a gente saber das pessoas, né? Não necessariamente do movimento, mas saber quem são as pessoas que são listadas como mentores do caminho, de onde vieram, suas famílias, suas histórias, enfim. Então, muito bom. Eu começo por aí, meu querido Edivan. Queria saber de você. Quem é você, Brega, velho? Rapaz, que pergunta difícil. Você começou fazendo uma pergunta difícil, cara. Ô, Brega, mas obrigado pelo convite. Essa oportunidade que os mentores terão de bater um papo com você é muito especial. Como você falou, né? Eu estou servindo aí o Movimento Caminho da Graça como supervisor executivo, né, a pedido do Caio, e junto com você, com a Dailton e a Alexandre, que tem sido aí meu quadro de conselheiros e tem me contribuído diretamente com acompanhamento e com aquilo que a gente tem feito a serviço das pessoas. Graças a Deus a gente serve pessoas. E, assim, como você falou, né, essa oportunidade de servir os mentores em específico, como supervisor, o Caminho da Graça, porque aqui em Salvador também eu atuo como mentor da estação junto com o Romualdo, então a gente também pastoreia as pessoas, cuida das pessoas aqui. E nesse serviço inclui também estar fazendo esse apoio junto à mentoria, né? Então, para mim, tem sido assim, uma grande alegria, uma honra, né? Você falou que o Caio paga um alto salário, mas é impagável a alegria de estar junto com vocês. Assim, como é bom poder servir de forma tão voluntária, né? Essa voluntariedade que há entre os do caminho, entre os mentores, né? Vale a pena citar isso. Graças a Deus, todos os mentores, eles atuam no mercado, eles trabalham, são professores, são empresários, são assim, várias profissões e desempenham as suas funções, né, na vida, sustentam suas famílias e usam a sua vocação para cuidar das pessoas de forma muito voluntária. Isso me deixa muito feliz de caminhar com essas pessoas, né?
Mas Então, mas assim, o Edivan, o Edivan é um desses caras, né? E quem é o Edivan? aham, Edivan nasceu aonde? É filho de quem? Aliás, a sua mãe entrou na bendita hora ontem. Aí ela acompanha você. eu vi o sobrenome, falei, poxa, ela tem o sobrenome do Edivan. Aí eu falei, E o quem é? Dete Pimentel dos Reis. Quem é? Eu falei, quem é você? Ela falou, sou mãe do Edivan. Eu falei, nossa, que honra! Me Ô, fale de Brega, você, Edivan. eu Onde que você sou. nasceu? Qual que é a sua Aham. trajetória enquanto seguidor de Jesus de Nazaré, antes de chegar no movimento Caminho da Graça? Enfim, faz um roteiro para a gente saber um pouco mais de você, até Ah, chegar na Jeane, nos meninos, enfim, a profissão que você exerce, o TCC que você acabou de fazer, enfim. Mas volta lá, começa do começo. Onde que você nasceu? pronto. Onde você nasceu? Então, assim, feita essa introdução aí de alegria, que não podia deixar de falar desses mentores Claro, maravilhosos, né? claro. Mas eu sou de Barreiras, aqui no interior da Bahia, no extremo oeste da Bahia. É muito conhecida pela produção de soja, algodão, Sei. agricultura muito forte lá. Eu A, nasci a lá quanto, a e quanto está Barreiras de Salvador? Salvador está quase 900 quilômetros daqui Barreiras a 900, quase 900 quilômetros daqui de Salvador. Longe, longe. Muito longe. Está perto da divisa de qual outro estado aí? Perto de faz divisa com Tocantins e Goiás, né? Mas diretamente com Tocantins. Ok. A nossa cultura lá, Brega, ela é uma cultura muito mais goiana, né? Porque a nossa geografia lá é cerrado. Ah, Então, até desde a cultura, a alimentação, comida típica lá é muito diferente daqui do Recôncavo, da região metropolitana de Salvador. É sei. uma outra cultura. Olha Somos aí. baianos, mas uma característica muito misturada. Lá tem muitas pessoas que vêm do sul Sei, por conta da agricultura, sei. né? Aham. Então, pra você ter ideia, a gente fazia roda de chimarrão lá em casa com meu Olha pai, com meus aí, é irmãos. mesmo. É, por, Nossa, por cultura nossa mesmo, de ir com água quente, chimarrão mesmo. que A legal. gente costuma falar que a gente faz, até em aniversário de boneca, se faz churrasco, né? Que legal. Eu vim comer muita comida baiana aqui em Salvador. Ah, Muqueca, essa acarajé, essas comidas mais típicas da Bahia. Eu aham. vim me apaixonar mais vindo para Salvador. Entendi. Lá, a comida lá é galinha caipira, é pequi, Sim, né? sim. Coisas de goiano Então, é mesmo lá. coisa de Goiânia. Fazia a menor E ideia para disso. mim, pois é. Então, o extremo oeste da Bahia ela é muito diferente da. A Bahia ela é muito complexa. Ela tem quase 3 ou 4 biomas, né? Caatinga, Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem a Chapada Diamantina, né? Sim. Então, a Bahia é uma característica muito linda, né? Então, você consegue sair de lugares muito frios. A Bahia tem a Vitória da Conquista, que faz frio, que é mais frio que o sul, né? Entendi, entendi. Então é uma região muito interessante, a Bahia em si, e a minha região, que é Barreiras, tem essa característica. Eu nasci lá em 1979, tenho 41 anos. Esse mês de maio que eu fiz, 41. Foi, foi. Eu sou filho de Udete e Laudelino, conhecido como Lodó. O Lodó. meu avô, Ah, Lodó. ah. Meu avô também se chama Laudelino, que também chama Lodó. Então, meu pai é o Lodózinho. E por que Lodó? O que significa? Eu acho, eu nunca tive essa curiosidade, mas é Entendi. uma abreviação. É uma abreviação do nome, porque Laudelino, né? Laudelino, Então, imagina, que nem, viu, Edivan? então Edivan, é que nem Laodiceia, quem aguenta, né? Tem que aí pôr tem que ser apelido, Lau. tem que pôr apelido. E depois que Lau veio aqui, ela aprendeu capoeira, ser cuidado com ela, viu, rapaz? Exatamente, não brinca não. E E eles são. você ficou em Barreiras até quantos anos? Qual que é ali o... Eu tô aqui em Salvador há quase 18 anos. A Jeane também é lá de Barreiras, a família dela toda de Barreiras também. Ah, vocês se conheceram lá, então. A gente se conheceu lá. Eu cresci, como se fala por aí, né? Em um lar evangélico. Ok. Meu pai sempre foi muito atuante na igreja, Qual um igreja? dom pastoral, Igreja Batista Independente.
Batista faz parte das convenções batistas independentes, né? A CIB. Ok. E meu pai se converteu e a gente começou, ele foi um dos fundadores dessa igreja lá em Barreiras, né? E eu cresci nesse ambiente. E desde muito pequeno, eu sempre me envolvi muito. Quando você nasceu, eles já eram convertidos? Ele se converteu no ano que eu nasci. Eu cheguei ainda a ser batizado na igreja católica. Tenho uma madrinha, meu padrinho faleceu. Sim. E por eles tem um carinho muito grande e tem essa relação, só que eu era muito pequeno. No ano que eu nasci, eles se converteram. Ok. Né? Então ele, meu pai e minha mãe sempre envolvidos ali na igreja, né? Eu também, meus irmãos, a gente cresceu envolvido nisso. Eu diria que foi um tempo muito lindo, porque a gente eu aprendi o evangelho com eles, né? Com aquilo que eles ensinaram. Não vivi nada diferente do evangelho com eles, na vida deles. A gente tinha um conhecimento, uma base no evangelho muito forte. O que nos fez ficar alerta a todos os ventos que apareciam, né? Sim. E não foram poucos. Então a gente ficava sempre muito atento e alertas, né? Por conta da base do evangelho que a gente tinha desde criança. Sim. Eu sempre fui muito envolvido no serviço também na igreja. Eu gostava muito. Tinha aqueles evangelismos, nas ruas, domingo à tarde. Eu saía com a minha Bíblia pregando nas casas, e às vezes eu ia com um adulto, quem pregava era eu, com 7, 8 anos de idade, na casa da... Era. Que legal. E eu fui crescendo nesse envolvimento na igreja, porque eu sempre amei essa mensagem. Claro que chegou uma época que eu comecei a me questionar muitas coisas, e vi que o caminho que estava sendo traçado, né, pela igreja brasileira não tava legal, não era condizente com aquilo que a gente aprendeu. Tanto eu como muitos dos meus amigos que até hoje têm a mente no evangelho, mas muito distante como você fala, do mercado religioso, né? Sei. Então, Barreiras, a nossa igreja em específico, tem gente no mundo todo. Sei. Gente no mundo todo. E como você falou, né? Hoje eu estou tendo a alegria de servir pessoas no mundo todo também. Com essas demandas que aparecem no Papo de Graça lá com o Caio. Sim. Sempre aparece aqui para mim, né? Para a gente fazer uma ponte entre apoios. E é gente do Brasil todo. Do Brasil no mundo. Em todos os lugares do mundo que tem brasileiros, né? Porque, enfim, a língua ainda não ultrapassou a questão do inglês, de outras línguas. Mas os brasileiros fora do Brasil e aqui tem encontrado esse apoio na supervisão. Sim. E a gente conta com os apoios dos mentores que vão pegando as demandas. Só chega para mim, eu só faço jogar problema para os outros. Agora me diz uma coisa, você conheceu a Giane, vocês se namoraram e se casaram lá em Barreiras? Sim, eu conheci ela, estava tocando, eu era músico na igreja, eu sou baterista, não sei se você sabe. Eu já vi você fazendo algumas incursões aí nas... Pois é, eu tocava bateria na igreja, aí vi aquela morena lá, né? A gente muito novinhos, e ela me viu tocando guitarra. Eu estava na guitarra mais dedilhando. Ela gostou de mim, eu olhei para ela, a gente se olhou. Algum tempo depois a gente se conheceu. Eu era jovem, sei lá, 16 para 17 anos, e ela tinha uns 14 para 15 anos. Meninos de tudo. Meninos. Aí a gente começou a namorar, teve um namorico. Depois de um tempo, a gente ficou só amigos. Sim. Depois a gente retornou, num segundo momento. Nesse segundo momento, a gente noivou, casamos sempre lá em Barreiras. Edivan, nesse tempo você já estava trabalhando, você tinha uma profissão. Ali em Barreiras você exerceu uma profissão. O que você fazia em termos de trabalho? Eu fiz a escola técnica, eu sou técnico em eletromecânica. Eu tinha uma escola técnica, Cefet, lá em Barreiras. E eu, na cara e na coragem, eu sempre fui muito apaixonado por energia elétrica. Sei. Eu lembro uma vez, o que me fez despertar isso foi que acabou a energia no nosso bairro
E o meu tio trabalhava na empresa aqui da Bahia, né? Sei, E ele chegou lá e resolveu o problema, trouxe luz para todo mundo. Olha aí. E aquilo ficou marcado na minha memória. Eu era muito pequenininho, eu era criança, e eu fiquei apaixonado pelaquela ação que ele fez de tudo escuro, ele subir no poste e trazer energia para a gente. O cara tirou barreiras das trevas. Exatamente, e me guiou para uma profissão, porque eu não tinha ideia, e eu me apaixonei pela eletricidade ali. Que legal, que legal. E aí eu falei, eu quero aprender, não sei se você lembra, provavelmente sim, mas tinha aquelas revistinhas que compravam cursos de revista. Sim, sim, sim. Eu comprava aquelas revistas e ficava estudando alguma coisa daqueles mini cursos, e eu comecei a estudar por ali. Que legal. Quando surgiu a escola técnica, eu entrei. A escola técnica que você fez era aquela compatível com o colégio? Alguma coisa nesse Exatamente. Era o nível médio e o técnico simultaneamente. Okay. Foram 4 anos de estudo. Okay. Foram tão intensos esses estudos que os meus colegas, até hoje, são amigos e irmãos, porque a gente se encontra todo ano. Ah, que legal. A gente se encontra para comer um churrasco, conversar, a gente conversa muito, ficamos muitos amigos mesmo. Que legal. Porque era muito, foi a primeira vez, era a primeira turma da escola técnica. Sei. E a gente ficou muito amigo lá. E a gente se formou. Era um curso muito difícil, porque os professores que estavam entrando lá tinham um gabarito muito alto e CTD entrou, se não me engano, 80, se formaram 20. Que legal. Né? Então, escuta, e aí, quer dizer, quando é que você casa com a Giane? Que ano que você casou com a Giane? Eu nessa época que eu estava estudando, foi o segundo momento que eu voltei para ela. Eu era estagiário. E aí eu comecei a namorar com ela. Né? A gente ficou, mas eu enrolei uns 4 anos para noivar. Tá. Antes de casar, aí eu comecei a trabalhar na empresa aqui chama Coelba, né? É a concessionária de energia elétrica aqui da Bahia. Tá. Depois que eu saí do estágio na Coelba, eu fui contratado por uma empresa que prestava serviço na Coelba. Tá. E aí chegou um tempo, esse contrato acabou e eu fiquei desempregado. Tá. Meu pai, ele criava umas cabras, uns bodes. Sei. Uma cidade do interior aqui, próximo de Barreiros, que chama Catolândia. Sei. É a menor cidade do estado da Bahia. Catolândia. Catolândia. Se vocês quiserem pesquisar aí, a minha infância foi na Catolândia. Existe essa cidade, tá lá. Existe, tá lá, tá guardadinha. Entendi. E eu cresci lá, e meu pai e minha mãe eram de lá, com a família deles, tanto meu pai como da minha mãe eram de Catolândia. E aí eles vieram para Barreiras, eu nasci em Barreiras. Tá. Então, cortou aí? Não, tô ouvindo, vamos ver, vai indo. Então, assim, nesse período aí que eu conheci ela, meu pai criava uns bodes lá nessa cidade, chamada Catolândia, e eu comecei a ajudar meu pai criando bode e cabra. Olha aí. Levando ração. E eu fiquei ali, eu falei assim, eu vou por esse lado aqui. Uhum. E aí eu falei com ela, aí falou, vamos casar. Eu tô desempregado, só tô criando bode, e aí eu vou casar com você. E ela topou. Foi doida, foi mais doida que eu. Que ano que era isso? Que ano que vocês casaram? Ó, eu tinha 23 anos, foi em 2002. 2002. Nós fizemos agora, dia 15, segunda-feira agora, 18 anos de casados. Ah, que legal, que legal. E a gente está junto há mais de quase 20 anos, né? Entre namoro e casamento, quase 20 anos. 21 anos, para ser exato. E a decisão de vir para Salvador aconteceu nesse período, logo depois do casamento? Como é que foi isso? Quando eu casei, eu recebi uma proposta para morar em Jacobina. É uma cidade aqui que chama Cidade do Ouro, né? Tem essa Jacobina. Já ouvi falar de Jacobina. Tinha uma empresa lá que me contratou e eu fiquei lá. Sei. Durante um tempo, e aí foi um tempo que a empresa, a concessionária mesmo,
Giane está me corrigindo aqui, ó, 23 anos, não é 21 não, 23. Está aqui 23. online aqui. 23 anos junto. Ela me aguentando, viu? Entendi. Corrige aí. Eu sou chato, Brega. Corrige sou aí. Chato, viu? É. E aí ela que tem que... Os parabéns é só para ela, porque... Normalmente, viu? Normalmente é. Nesse caso é certeza, rapaz. Eu tenho que falar assim, porque ela está online, vai que ela fica com raiva ali, ela vem aqui e fica difícil. Exatamente. Então Não, eu fico quase... Viu, Edivan? A ideia da nossa live aqui é só destacar o lado bom da gente, entendeu? Então, vamos ficar só no lado bom. Então tá bom. Você que está assistindo aí, viu? Vai valorizando aí. Quem quiser saber um pouco mais da verdade do Edivan, liga para a Giane. E se quiser saber a meu respeito, liga para lá, fala com elas. Essa é a pura verdade, meu amigo. E o que eu estou falando aqui, ela online, qualquer coisa, ela vai corrigindo, né? Exatamente. Não posso mentir. Viu, Giane, corrige ao vivo e a cores aí, vai escrevendo aí. E aí, Brega, quando você chegou quando eu fui para Jacobina, fiquei um tempo lá, morei lá e foi um tempo muito difícil para a gente lá. Tá. Giane, ela foi o momento que a gente já era casado, sim, mas foi ali que a gente se tornou adultos. Tá. Né? Porque eu fui desbravar, fui vencer coisas novas. E ela teve a coragem de ir comigo. Sei. A gente passou algumas dificuldades lá que talvez algumas pessoas teriam que talvez seriam muito duro para algumas pessoas. Tipo, o quê? O quê, por exemplo? O meu salário era... Eu fui arriscar. Então, o ganho que eu tinha lá, às vezes, era insuficiente para passar o mês. Tá. Né? Tá. Talvez para algumas pessoas será novidade isso, mas a gente teve um momento lá que a gente não tinha realmente o que fazer. Tá. Mas Deus sempre cuidou da gente, Brega. Interessante que ele sempre levantou alguém. Tá. Entendi. Então... Não faltou assim, pão na mesa. Não faltou pão na mesa. Não faltou, chegou próximo, mas sempre a gente conseguia, de alguma forma, contatos, e Deus sempre levava. Teve uma situação uma vez, sim, que uma pessoa muito amada nossa, que até partiu, mas ficou uma amiga nossa muito, ela vendia pão. Sim. E aí chegou uma parte da noite, não só pela questão de não ter grana, mas também pela dificuldade, e essa pessoa que faz pão, foi visitar a gente e levou pão, cara. E não foi só uma vez que Deus sempre mandou alguém para socorrer. E coisas acontecerem na minha vida, na vida da Giane, na nossa família, que de fato foi muito importante. Foram socorros providenciais. Sim. A gente nunca se desesperou, sim, mas a gente ficava ali apreensivos. Claro. Mas ali foi importante a gente passar por aquilo, porque trouxe muita maturidade para a gente conversava, a gente entendia, a gente esperava o momento, e a gente venceu, porque o tempo que a gente passou lá... Quanto tempo? A gente ficou cerca de 10 meses, mas parecia uma eternidade. Tá. Porque foi difícil mesmo. Entendi. E aí teve uma oportunidade diretamente na empresa, na Coelba. E aí foi aí que teve uma seleção e eu fui contratado para a Coelba para voltar para Barreiras. Ah, para voltar para Barreiras. Exatamente. E eu voltei, Brega, para Barreiras já... Exatamente. Eu voltei para trabalhar em Barreiras, já pela empresa que eu queria. Aquela empresa a qual meu tio trabalhava. Que levou a luz para Barreiras. E que levou a luz. Né? E nessa altura do campeonato eu já tinha uma experiência de profissão muito grande já. Eu diria que a minha profissão, que eu trabalho muito, eu sempre trabalhei na parte de execução de obras de rede de distribuição, no meio rural. Tá. Né? Então, eu sempre tinha a alegria. Tá. Ficou sem sua imagem, travou um pouquinho aqui. Tá travando um pouquinho. Travou aqui. Um pouquinho.
É. Eu acho que tá aí, voltou. Não sei se temos. É, não sei se é possível fazer alguma coisa, mas é tão normal isso. Vamos seguindo. Mas você falou que você tinha. Suas atividades estavam ligadas ao meio rural. A minha tem algum corte para você, não? Está travando um pouquinho, mas vamos seguindo. Deixa eu ver se eu consigo alterar para outra internet. Tá. Eu estou aqui do lado do meu roteador, porque eu acho que aí facilita. Voltou? Eu troquei aqui que eu tenho uma internet e outra aqui. Mudei, vamos ver se fica melhor. Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Maravilha. Então, Brega, foi nesse momento que eu voltei para a empresa, lá, voltando para a minha cidade, para essa empresa que eu sempre quis, e eu trabalhava levando já energia elétrica no meio rural. Já tinha cerca de 5 anos de experiência já nessa área. Tá. Levando, assim, só para ficar mais claro, levando a energia, tipo fios, essa coisa mesmo, de levar Isso. o cabeamento. Levar rede. Ela é poste, rede e ligar as pessoas. A minha alegria era que lá a gente fazia, quando ia energizar, às vezes a prefeitura aproveitava e já ia botando os pontos de luz nos postes e a gente já deixava todas as casas ligadas ou conectadas, né? E aí, para energizar, que é a palavra que a gente usa, para colocar energia, de fato, era um dia autorizado. Então, aquele povoado vinha todo para próximo ali, da onde a gente estava, para energizar a obra, o ponto principal do lugar que fazia conexão. Dia de festa, então, dia de festa. Quando a gente ligava e aquele povoado que antes era escuro ficava totalmente iluminado, aí fazia festa, soltava um foguete. Que legal, que legal. E mudava a vida das pessoas, porque o pessoal começava a comprar geladeira. Tinha geladeira a gás, por exemplo, aí botava, movimentava tudo, comprava geladeira, comprava televisão. Claro. O candeeiro já era aposentado, já botava a luzinha lá dentro do... Então aquilo me deixava muito feliz e alegre de participar daquele momento da vida das pessoas. Que legal. Aquilo para mim... Edivan, vou pegar... É interessante o que você está colocando e para os que estão entre nós aqui e aos que verão e ouvirão o que você está dizendo, quando você volta para Barreiras, já era 2000, né? Anos 2000. 2000, já. E ali onde você 2003. estava, e ali onde você estava, haviam povoados que não tinham luz elétrica. Até hoje ainda tem muitos. E naquela época tinha também. Muitos também. E o meu trabalho era fazer obras, redes, até chegar nesses vários povoados, que não foram poucos, foram muitos. E como eu já tinha essa vivência no Evangelho, o amor às pessoas, isso eu aprendi muito com meu pai. Meu pai sempre foi muito dado às pessoas, de cuidar das pessoas. Aquilo, para mim, também era uma ação do Evangelho. Porque o trabalho que eu fazia ali era uma profissão, era a minha tarefa, a minha missão. Sim. Mas também aproveitava aquilo para ver a alegria nos olhos das pessoas e mudava a vida delas. Claro. Tanto socialmente, acesso à informação. Mudava tudo. Não, de alguma forma, imprimia dignidade ao povoado e, obviamente, às pessoas. Né? Eles ganhavam status nesse sentido, né? Exatamente. Então, pô, legal, Edivan, que legal. Então, para mim, toda vez que a gente ia inaugurar uma obra, que de fato era uma inauguração, sim, eu me emocionava, porque eu via aquilo. Eu estou emocionado aqui só de você contar. Brega, imagine aí pessoas muito simples, no povoado, que para eles ter energia e não ter energia era o que tinha lá. Nossa. Então chegava energia, às vezes eles nem acreditavam. Isso aí é só para enfeitar. E aí a gente energizava.
Sim. sabe? E tinha gente que se falava assim, eu nunca tinha visto energia. Tinha pessoas assim que realmente não tinha visto. Só para interrompê-lo, mas continua Pode nessa. interromper, pode interromper sim. Você está dizendo, eu estou me lembrando que nos anos 90, meados dos anos 90, eu fiz uma viagem missionária para o Ah, interior do Piauí, numa cidade próxima de São João do Piauí, que é a segunda maior cidade do Piauí, e eu fui para aham, Santa Maria do Canto, que era um povoado na região de São João do Piauí, e lá eu fiquei uma semana sem luz elétrica. Foi a primeira experiência minha, porque eu sou urbano, sou de São Paulo desde os 6 anos de idade, nunca tinha visto isso na minha vida. Fiquei uma semana sem luz elétrica, só tinha uma geladeira a gás. imagine. E era, o pessoal usava muita geladeira a gás. Então, você está falando, eu estou lembrando daquele povoado, tinha mais ou menos 1.000, 2.000 pessoas morando ali naquela região. Fiquei uma semana Imagine. ali. Você está falando, eu estou lembrando, imaginando a luz elétrica chegando naquele povoado. Agora, Brega, para se levar energia elétrica para esses lugares é um desafio muito grande. Eu Imagina. já cheguei a dormir no meio do mato, já, porque se eu voltasse para um lugar que tivesse uma pousadinha, não teria nem como chegar a tempo. Então, às vezes eu encostava ali em algum lugar. Você chegava naquele povoado que não tinha energia, assim, insetos, barbeiros, essas coisas, ali era Sim, sim. normal. Escuta, só uma coisa. Quer dizer, nisso tudo, qual era especificamente a sua função? O que você fazia junto com seus colegas de trabalho? Eu, Ne- eu era o coordenador das obras. o coordenador das É, obras. o técnico responsável das obras que levava. Eu era a ponte. Interessante, você perguntou isso, eu nunca tinha pensado. Mas era a ponte entre a cidade, a empresa e as pessoas que estavam lá, os eletricistas, o pessoal que estava botando a mão na massa. Sei, Então ia e voltava. Para você ter ideia, o nível de envolvimento com eles, sei. naquela época, estou falando aí de 20 anos atrás, a facilidade de banco não existia, mas a gente tinha que pagar eles. Eu levava o salário deles Olha, completo, olha, aí eles assinavam, pegavam o salário deles e falavam, aí tiravam uma pequena parte para eles comprarem alguma coisa pessoal olha, por favor, vai lá em casa e entregue para minha esposa. olha, que legal. Então, eu tinha essa relação com eles, Que né, que legal. era um favor, porque senão eles teriam que ir na cidade, Falando, depositar, aquela Edivan, dificuldade. Edivan, falando de esposa, a Laodiceia está na sala, tá bom? Tá aí, ó. Combinado. Aquilo que a gente combinou, a gente vai seguir. Ô, Lau, você tem um marido lindo, excelente, viu? Isso, Não isso. acredite, não acredite no que falam mal dele aí, mas é invenção. Isso. Enche a minha bola aí. Ô, Brega, fala de mim também, que Giane tá aí, cara. Claro, claro. Olha aí a Viu? história. Jeane, olha que homem maravilhoso que você tem aí ao seu lado. Um homem que leva a luz para as pessoas e que é ponte entre as pessoas. Tem coisa melhor para ser na vida? Era muito engraçado, Brega, porque eu levava lá e aí as esposas, né, perguntavam, cadê meu marido? O que é que ele anda aprontando lá? Eu falei, não, tá tudo bem, estão trabalhando. Você ficou E quanto tempo nessa vida ali ainda antes de vir ó, para Salvador? a minha vida, eu fiquei mais ou menos 6 anos nessa coisa de campo, Tá. de ir para o mato, de ir para campo, até fiscalização a cavalo e a jegue eu já fiz. Olha, Porque o carro não entrava. Na beira do Rio São Francisco aqui, Brega, não sei se você teve essa oportunidade, mas aqui o Rio São Francisco, ele enche e formou muita areal. É uma areia assim, fica lá tipo 2, 3 quilômetros para dentro. sim. É como se fosse um deserto, né? Eu passei pelo São Francisco em alguns momentos, mas eu nunca tive a experiência de parar para experimentar um pouco a grandeza que é o São Francisco, né? O Rio São Francisco é um rio que marca o Nordeste. É a veia do Nordeste, né? Sim, Principalmente da Bahia aqui. É. E
E aí, ali tinha areão e não passava carro. Então, eu alugava um cavalo e andava, ia fazer fiscalização com o cavalo, Que entendeu? legal. Aí, a minha marmita era banana, rapadura, Ô, goiabada e farinha. Edivan, parênteses. O Adailton, o Alexandre, que estão na supervisão executiva do caminho, e eu vou passar isso para o Caio, porque quando não tiver ônibus ou avião, a gente sabe que o nosso supervisor pode ir de cavalo, tá bom? Não, se não tiver cavalo, jegue velho aí, a gente bota aí e vai embora. Muito bom, muito Qualquer bom. coisa, bota na cangaia e segue o rumo, meu amigo. Muito Aqui, bom, muito bom, muito bom, muito bom. cara, eram muitas experiências. Tive experiências assim, muito perigosas, onde ia para lugares que realmente não poderia entrar. Ok. E aí eu ia na frente, conversava com, se você me entende, com o dono da terra, que tinha as plantações específicas. Né? Edivan, estou sem meu relógio aqui. Que horas que tem? Que horas são aí? 19h45. Eu entrei 18h59. 19... Poxa vida, a gente Foi. tem 14 minutos aí para. Maravilha, Breno. Senão a live derruba a gente. Tá. Dá uma resumida na história. Nesse processo todo, eu voltei para Barreiras, Sim. Fiquei 1 ano somente lá. Sim. E a empresa aqui na sede, eles descobriram, eu já tinha um trabalho conhecido aqui em Salvador. Uhum. E quando teve uma junção de setores, eles descobriram que eu estava nesse setor que teve uma junção. E aí ele nem me perguntou se eu queria ir. Ele falou, você já sabe para onde você vai, né? Eu fui convidado a vir para Salvador e eu vim com toda alegria, assim, cara e coragem mais uma vez. E Jeane mais uma vez, dando força, com coragem. Vocês não tinham as crianças ainda? Não, Ana Luísa e João Pedro nasceram aqui, em Salvador. Quer dizer, aí em Salvador. Tá. Aqui em Salvador. Tá. A gente veio e ficou ainda 3 anos aqui, uns 2 a 3 anos, sem criança. E aí a gente decidiu ter Ana Luísa, que vai fazer 14 anos agora, dia 20. Nossa! 14 anos? Nasceu aqui, a gente já vai fazer 19 anos aqui, né? Sim. E Ana Luísa com 14, João Pedro vai fazer 5 em setembro, está com 4 anos. Nossa! E aqui em Salvador foi a época que eu tentei pesquisar alguma coisa mais, porque eu vi que a coisa estava complicada. E eu fiz uma pesquisa mais ampla para saber onde é que eu me portaria. E eu comecei a estudar, eu sempre gostei de teologia, estudei e tal. E chegando aqui, eu comecei a pesquisar algumas coisas. E me encontrei a pesquisar, e aí eu estudei durante 4 anos numa sinagoga judaica aqui. É mesmo? E eu fiz um curso de discipulado na sinagoga judaica. Que coisa! Mas nunca tive dúvida da minha, como eles chamam lá, né, da gentilidade, né? Eu sempre fui um gentil entre eles e eles sempre me receberam muito bem como gentil. Sim. Era uma sinagoga judaico-messiânica. Sim. E lá eu descobri a minha profundidade da necessidade da graça. Eu até vi aqui um amigo que era da minha época lá, o Tikva, eu vi ele entrando aqui, não sei se ele está aqui ainda. É mesmo? Que legal. Eu vi ele entrando aqui, é um brother muito querido até hoje. Que legal. E ele é da sinagoga, judeu, né? E é muito amigo meu, a gente convive até hoje. E fiquei 4 anos. Quanto a aprender com eles, né? Quanto? Aprendi muito. Meu Deus. Aprendi muito. Meu Deus. E depois disso, Brega, eu realmente descobri que a gente precisa da graça. Claro. Sem a graça como certeza daquilo que nós somos, porque lá eu estudei a lei. Sim. Né? Ninguém dá conta. E percebi da minha incapacidade e incompetência de seguir qualquer tipo de lei. Eu estava perdido se assim eu fosse buscar. Não, ninguém dá conta. E ali eu tive essa certeza que a graça é a melhor coisa. Sim. Né? São lindas tradições, amo a tradição judaica, convivo com elas tranquilamente. Claro. Mas percebi, estudando a lei, que a graça é a melhor. Com certeza. Porque a graça me traz essa certeza. Foi aí que eu conheci você,
porque eu já conheci o Caio desde criancinha, da época que eu era o pastorzinho. Sim. Conheci o Caio antes de ir para a escola dominical, assisti o Caio, depois corria sozinho para a igreja, porque meu pai já tinha ido para abrir a igreja. Sim. Eu conheci o Caio naquela época, e aí nessa época aí foi que eu fui crescendo, me envolvendo na igreja, líder de mocidade, líder de música, essas coisas todas na igreja. E ao chegar em Salvador, eu tinha meio que assim, esquecido do Caio, onde é que o Caio estava, né? Porque eu acabei me envolvendo na igreja. Mas quando eu vi um vídeo seu com o Caio, eu falei, meu Deus, olha o Caio. E aí foi aí que eu te conheci, Brega. E aí apaixonei por vocês dois. Entendi. Foi o quê? Foi aquele Caio Conta Tudo? Caio Conta Tudo. Aí eu chorei junto com você. Você chorava, o Caio chorava, eu chorava daqui. E foi ali que eu reencontrei o Caio e descobri você. E hoje com essa alegria de chamar você de amigo. Eu não imaginava viver o que eu estou vivendo nesses 9 anos aqui, no Caminho da Graça, né? Envolvido com vocês todos. Não imaginava servi-los como supervisor. Sempre quis ficar no cantinho. E estou aqui. Quando eu estive, acho que a primeira vez no grupo do Caminho em Salvador, você já estava no grupo? Eu estava com você, que a gente teve a feijoada e que você comeu pra caramba, que eu lembro. Tava lá te ouvindo, mas estava no cantinho. A Dailton veio também. Isso. Já estava no grupo. Ah, que legal, que legal, que legal. Edivan, e aí assim, né, nesse finalmente aqui da nossa live, esses 9 anos, você falou? 9 anos? Desde 2009, né? Que eu estou envolvido assim ali junto, né? Tá em 2020. Tá. Eu ainda fiquei 1 ano, porque aqui a gente tinha uma comunidade, eu ajudava na liderança de uma comunidade. Qual que era a comunidade, Edivan? Era da Igreja Batista Independente ainda. Ah, da mesma linha lá das Barreiras. Exatamente, mas ela teve mudanças, né? Teve mudanças, e não só ela, mas eu diria que a comunidade evangélica teve essa questão. Então, foi um momento que eu entrei na crise. Eu acho que foi importante questionar, eu sempre fui muito questionador. Sim. E assim foi. Sim, sim. Entendi. E aí eu encontrei. Claro. Junto com Rubens, Romualdo, Fernando. É mesmo. Rubens. Essa galera aí que até hoje tenho muita gratidão pela vida do Fernando Lima, sim, Romualdo, Rubens. Sim. Pelo amor de Deus. Essa galera que me acolheu, que são gente amada no meu coração. Esses caras valem ouro, pelo amor de Deus. Não tem o que paga. E eu decidi amar eles, mesmo que eles não gostem de mim, não tenham raiva de mim. Isso, eu amo eles. Eu faço o mesmo também, não importa. Não importa, eu decidi gostar deles. Exatamente. Se eles gostarem de mim, é lucro. Não importa. Eu os amo também. E, bom, e esses anos, né, esse tempo, você, Giane, aí com as crianças, Caminho da Graça, Movimento, Estação Salvador, enfim, você está terminando, você acabou de entregar o seu TCC, você está se formando no quê, Edivan, exatamente? Adivinha, Brega? Eu gosto de eletricidade, desde criança. Sim. Me formei em engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Olha quem chegou. Olha aí. Eu me formei em engenharia elétrica, estou me formando, estou ainda fechando ainda o ciclo das matérias, já apresentei meu TCC. Mas você termina a evolução esse ano, né? Termina agora esse semestre. Agora, se Deus quiser, semana que vem. Tá. Fiz o meu TCC falando sobre energia eólica no Brasil. Quem quiser saber um pouquinho mais, quiser conversar. É a segunda maior energia elétrica no país, depois das hidrelétricas. Essa é a sua tese? A evolução da energia, os 20 anos, a evolução da energia elétrica eólica nos últimos 20 anos. Que legal, Edivan. Vai publicar Vai publicar isso? Eu fiz o meu TCC, inclusive eu mandei ontem as revisões e quero publicar. Eu acho que eu vou jogar aí para a galera
Eu acho julgar. é um tema da maior relevância. Da maior relevância. Porque cuida, Brega, na minha motivação é justamente, mais uma vez, as pessoas. Sim. A energia eólica, como outras energias renováveis, é para Claro. cuidar da terra, Claro. cuidar da vida das pessoas. Mais uma vez, a energia podendo chegar a lugares mais longe e mudar a vida das pessoas. Eu acho que se a gente não puder mudar a vida das pessoas, Claro. é prepotência nossa querer mudar o mundo todo. Mas Claro. naquela possibilidade de mudar mundinhos, vários mundinhos ao nosso redor, é uma alegria poder fazer isso. Não, a minha vida toda foi envolvida nisso. E você, pessoas. E você trabalhar em prol de energias renováveis, não é? E que não são danosas para o meio ambiente é absolutamente vital, né? Eu diria que como dizer, são as pessoas mais importantes que a gente tem no planeta hoje, quem lida com isso, porque a grande maioria só pensa no consumo e na depredação, né? E aí uma novidade que você acha que talvez não teria, mas faltam 5 minutos para a live cair. Sim. Eu sou biólogo também. Ah, você é biólogo. Então, eu sempre gostei de natureza e energia elétrica, meio ambiente. E sempre gostei dessa... E essas duas formações, elas se casam? Se casam porque energia elétrica e agora com energias renováveis, ecoelétrica, energia renovável, tudo isso tem alguma coisa a ver com o planeta, com as coisas da bio, né? Da bios, da vida, né? Claro. Então, a minha vida sempre foi cuidar de pessoas, falar mensagem do evangelho para as pessoas desde criança, claro. Levar energia para as pessoas, levar luz para as pessoas. Claro. Essa tem sido a minha jornada, Brega. Pequena, 41 anos, mas buscando sempre ser algo útil na vida das pessoas. Não, bem produtiva. E sou ligado em 220 volts, viu? Eu sei, imagino. Eu imagino. Ó, pra gente, assim, você está nessa empresa que você está há quanto tempo? Há 22 anos, porque eu fui estagiário durante 2 anos. Tá. Na empresa como empregado, 17, mas eu trabalhava sempre diretamente a ela. Então, estou envolvido com ela há 22 anos. Ela é uma empresa mista? Ela é uma empresa mista. A Coelba, ela é uma empresa que hoje é ligada à Iberdrola, que é na Espanha. Uhum. É um grupo Neoenergia. Uhum. E ela está em vários países. Inclusive, ela investe muito em energias renováveis. Entendi. E aqui, na minha função aqui na Bahia, na Coelba, no programa Luz para Todos, que é energia para o campo. Que legal. Que leva energia no meio rural. Que legal. Pô, você é do Evangelho, Edivan? Mano, eu do Evangelho. Tento ser. Porque vós sois luz do mundo e você é o cara que leva a luz. Amém. Cara. Bom, agora 2 minutos. Eu vou dizer o seguinte. Era isso que eu estava pretendendo, né? Saber do homem, saber do filho, né? do profissional, do pai, do marido, e dizer para as pessoas, esse é o cara que exerce a supervisão do caminho, no movimento Caminho da Graça, entre nós, é um dos homens mais queridos e conhecidos entre nós, e eu particularmente tenho muita alegria em me submeter à sua supervisão com muita tranquilidade. E a ideia, Edivan, com a permissão do Caio, sua permissão, é fazer... Eu quero seguir por ordem alfabética com os mentores. Certo, né? Então, o próximo será ou Adailton ou o Alexandre, do Rio. Eu sugiro botar eles 2 por último. Mas aí eu sei que vocês têm uma diferença, eu não vou levar em conta. Mas olha, obrigado a todos. Brega, eu só quero ser o sal, como você fala, desaparecer, meu amigo. Desaparecer e dar sabor. Quanto mais a gente desaparecer, melhor. Edivan, muito obrigado, mano, por esse tempo. Obrigado a todos que estiveram conosco. Essa live vai ficar nas nossas mídias. E daqui para frente, talvez uma live por dia, eu quero fazer com um dos mentores do caminho, fazendo... Muita gente boa. Vai ser legal. Eu acho que vai ser muita gente boa. Eu sou
alegre demais de ter tanta gente boa próximo de mim. Eu sou um cara mais feliz do mundo por ter vocês próximos. Então, beijos teus aí, tá bom? E beijo Beijo para todos. Beijão, Valeu. Braga. Até mais. Tchau. Tchau.